Muito bem, estamos aqui de volta e eu quero já entrar com uma história que aconteceu aqui em Israel, que foi uma discussão em escala nacional. A história foi a seguinte: numa região que sempre tem, que frequentemente tem problemas, que é na cidade de Hebron, tá? A cidade bíblica de Hebron. O que aconteceu? Tinha um terrorista, ele foi abatido, ele tomou um tiro, tá? Era terrorista mesmo, e ele estava no chão. No que ele estava no chão, tinham algumas pessoas ainda em volta, tinha chegado um carro da Magen David Adom, que é a Cruz Vermelha, né? A Estrela de Davi Vermelha, tinha chegado. O terrorista, ele estava num lugar que não estava frio, ele estava com uma roupa muito esquisita para o local, estava com um casaco grande, e uma das pessoas ali, um dos médicos da Magen David Adom, gritou falando que ele tinha uma bomba com ele, no corpo dele. Então o sujeito não viu, mas ele gritou, ele está com uma bomba, ele está com uma bomba. Então teve um soldado, Elor Azariah, que naquela situação ali, ele teve que tomar uma decisão. Qual decisão ele teria que tomar? Bom, ou tentar correr, fugir e chamar as pessoas e ainda assim, se fosse realmente uma bomba e o sujeito detonasse, iria matar várias pessoas, ou então ele teria que matar o terrorista. Ele teria que... E no fim das contas foi o que ele fez. Ele pegou o fuzil dele e deu um tiro na cabeça do terrorista para o terrorista morrer. Muito bem, quando foram ver o corpo do terrorista, não tinha uma bomba. E aí, não tendo uma bomba, logo em seguida, isso apareceu um vídeo, tá? Esse vídeo ele foi feito por uma ONG esquerdista que fica em Israel e é conhecida por procurar situações onde possam dar algum ângulo ruim, seja da Polícia Militar, seja do Exército de Israel. E, ao fazer isso, eles colocaram um trecho do vídeo, sem colocar o áudio que tinha a pessoa gritando, e automaticamente teve uma condenação por parte de toda a esquerda aqui, e também, até mesmo por alguns políticos de centro, inclusive, que estão no governo. O destino desse soldado, ele acabou indo para um tribunal militar, ele foi condenado a quase 2 anos de cadeia, ele cumpriu a pena dele, e agora ele saiu, ele está escrevendo um livro para poder ter sua voz, porque praticamente ninguém sequer soube o que aconteceu, foi atrás do que aconteceu. E aí agora, pegando essa história, eu queria perguntar, tanto para, primeiro talvez para o Jorge, depois para o Kleber, eu quero perguntar uma coisa. Primeiro para o Jorge, eu quero perguntar o seguinte: Jorge, essa situação de você ter que reagir em uma fração de segundo, em meio segundo, em 1 segundo, se você poderia falar um pouco dessa experiência, o que passa na cabeça e o quanto é possível você realmente ter um pensamento, analisar todas as possibilidades e agir. Como é que isso passa na perspectiva de alguém que é treinado e que vivenciou essa situação? Essa situação realmente é muito complicada e eu entendo perfeitamente o que esse militar aí em Israel fez e provavelmente eu teria tido a mesma atitude se eu estivesse na posição dele. O que tem acontecido hoje muito com a polícia do Rio de Janeiro, principalmente, é que muitos policiais estão morrendo justamente por medo de serem presos. Então, assim, você deixa de tomar a atitude que deveria ter sido tomada, tá? Porque o treinamento diz isso. Assim, se você pensar o curso de formação, o seu treinamento você tem que proteger as pessoas. E, assim, na dúvida, você tem que tentar salvar o máximo de pessoas possíveis. Você sempre tem que tentar ver o lado da população de bem, da pessoa que está ali como vítima. E aí, você,
a vida do criminoso em si, ela tem que ser preservada enquanto ela não causar risco à vida de outra pessoa. Então, assim, eu não vou lá matar o criminoso simplesmente porque ele é criminoso. Agora, a partir do momento que ele ainda é uma ameaça, eu tenho que neutralizá-lo. Só que a mesma coisa que aconteceu aí em Israel nessa situação, acontece no Rio de Janeiro todos os dias. Os policiais estão sempre sendo massacrados pela mídia e, invariavelmente, eles estão sendo presos e expulsos por causa disso. Então, o cara fica pensando, hesitando, no momento que ele não poderia hesitar, ele hesita, com medo de ser preso, com medo de ficar sem a família, com medo de perder a sua vida. Porque, na verdade, acaba perdendo a vida dele, a vida da família, enfim, tudo se destrói. E por ele hesitar, dá aquele segundo que o criminoso precisa para matá-lo ou matar um inocente. Isso tem acontecido frequentemente no Rio de Janeiro. Eu posso dar um exemplo de um colega que foi até uma situação que deu certo, graças a Deus, mas que poderia ter dado muito errado. Eu era do batalhão de choque, eu trabalhava na moto, eu era motociclista, e a gente tinha uns corredores aqui no Rio de Janeiro, assim, eles faziam umas áreas de atuação, e tinha uns colegas que estavam patrulhando Vila Isabel. Estavam passando ali perto da Torre Homem, no final, ali perto da entrada do Morro dos Macacos, e tinha um garoto jovem, bem jovem, acho que ele tinha 14 anos no final, com a camisa do colégio municipal, só que ele estava estranho, assim, nitidamente, quando eles passaram, eles maldaram e tentaram abordá-lo, não deu nem tempo. Na hora que eles pararam a moto, ele sacou uma pistola 45 e efetuou disparos contra a guarnição. Os colegas conseguiram se abrigar e revidar e mataram esse criminoso de 14 anos, porque não é garoto, é um garoto bandido. Obviamente, como estava muito próximo à comunidade, os bandidos que estavam em cima começaram a efetuar disparos de fuzil na guarnição. Então, assim, a guarnição de pistola, na época o GPM não usava fuzil, passou a usar depois de um tempo depois disso, começou a usar, na época quem andava de moto só andava de pistola. Eles revidando de pistola e os bandidos de uma situação privilegiada estavam no alto e dando de fuzil, quer dizer, uma arma de guerra, coisa que complica uma situação horrorosa. Nisso vem uma senhora descendo as escadas, uma senhora obesa descendo as escadas em direção ao garoto que estava com a arma na mão, do corpo lá do bandido. Eles acharam que, imaginaram, mãe, tia, algum parente, né, desesperou, porque viu tomando tiro, independente de ser bandido. Só que, quando chegou perto, ela não foi no corpo, ela foi na arma. Olha a situação. Se ela consegue pegar essa arma e levar para cima na comunidade, esses caras estão presos. Acabou a legítima defesa. Assim, acabou a vida deles. Assim, eles perderam a vida deles, perderam a família. Tudo certo. O cara tirou neles. Mas a mídia ia massacrar. Um garoto de 14 anos, estudante, uniformizado, às 3 horas da tarde, acho que era mais ou menos 3 horas da tarde, de dia, sol claro. Assim, e vocês atiraram e esse cara nunca, jamais seria sido um bandido. Ele ia sempre, a mídia ia massacrar com todas as forças dela, esses caras seriam presos, expulsos. Enfim, o colega o mais antigo até da guarnição, teve a presença de espírito de dar um tiro nessa senhora, porque estava indo lá em cima do armamento. Não pegou, mas ela se assustou, largou. Ela chegou a pegar nela, mas larga e corre. E aí, quando efetivamente chegou o reforço do 6º Batalhão, o pessoal do Patamo conseguiu chegar, trocar tiro com os bandidos também de fuzil, e aí conseguiram chegar no corpo e na arma, e graças a Deus deu tudo certo. Mas, assim, eles certos, sofrendo um disparo de arma de fogo, e não tenho dúvida nenhuma que esses caras estavam presos, expulsos e tinha acabado com a vida deles. E ninguém jamais acreditaria que esse menor, jovem, de 14 anos, com uma camisa de colégio municipal, estaria portando uma pistola 45. Então, assim, o Rio de Janeiro ainda tem essa peculiaridade. Se você age todo certo depois de sofrer agressão, se você não conseguir chegar na arma, irmão, na comunidade ou perto de comunidade, fuzil vira quentinha, era entregador de quentinha, pistola vira colher de pedreiro. Ele era auxiliar de pedreiro. São as profissões que não têm nenhum tipo de garantia, nenhum tipo de certificado, nenhum tipo de comprovação. Então, você atirou, o bandido está te dando um tiro de fuzil, você deu um tiro de fuzil nele, ele caiu. Só que você não consegue chegar nele, no meio de um tiroteio. Os caras levaram o fuzil, vão aparecer 3 quentinhas na mão dele, era entregador de quentinha, a polícia malvada se confundiu e matou esse nobre trabalhador. E aí depois vem aqueles retardados analfabetos lá da Globo News falar que
Cara, policial confunde fuzil com guarda-chuva, né? E esse tipo de gente tem credibilidade. Esse tipo de imbecil está na frente de uma câmera falando para milhões de brasileiros, moldando a mente do pessoal. Né? E aí eles usam aquele artifício de trazer um acadêmico de esquerda que odeia a polícia e se diz especialista. Eu não sei como esses caras são especialistas. O cara não consegue diferenciar uma munição de fuzil para de pistola. Como se fosse grande mérito. Não Cara, consegue olha, diferenciar a munição de fuzil com um negócio de parafusadeira. Ele não consegue. Aquele meme do Facebook é clássico, né? O print do menino que achou as chaves de parafusadeira denunciando que era um monte de balas que ele encontrou durante as manifestações e tal, um monte de munição. Exatamente. E a mídia vem com esses especialistas. Tá vendo? A polícia mal preparada. Tem que investir em inteligência. Eu adoro isso. Eu trabalhei em inteligência quando eu fui policial militar, depois do batalhão de choque. Eu trabalhei na inteligência. Então, assim, quando o cara vem, não, tem que investir em inteligência, como se inteligência fosse uma coisa que você comprasse no mercado. Não, vou comprar... Tem que investir em lâmpada de LED, de acordo com o Freixo. Exatamente. Você não, investir em inteligência. Eu falei assim, cara, inteligência é ótima até o cara estar confinado dentro de uma fortaleza, que na verdade as comunidades são grandes fortalezas, um território hostil, e que você, para chegar no o cara não sai de lá de jeito nenhum, tem o seu exército particular, e como é que você prende o cara? Usa inteligência. Como? Não existe teletransporte. Você vai ter que ir lá buscar o cara. Não tem Talvez jeito. seja isso. Talvez ele quer que você invente um, entendeu? Para você se materializar então e ele não tem que falar contra investir em inteligência. Tem que falar investir em teletransporte. Não dá para você tirar um cara de dentro da comunidade com fuzil e granada sem confronto. Não dá, pô. Não tem como. Não, quando eu escuto esses especialistas, esses acadêmicos falando, a impressão que eu tenho é que a métrica, a régua que eles usam para medir a polícia são os Power Rangers, sabe? Esses caras... você vê, é uma galera toda de 20 e poucos anos, menos de 30 anos, que se acham a pica das galáxias porque tem um diploma, como se ter um diploma no Brasil fosse grande coisa, entendeu? Um país onde todo mundo é semi-analfabeto, do professor de universidade ao aluno. Aí o cara tem um diploma, o cara se acha o pica, chega lá, não. O cara fala do policial como se fosse um Power Ranger, né? O cara, ele aparece lá dentro da favela. Se você tem um problema na tua casa, o policial vai aparecer dentro da tua casa, assim e tal, né? Arrupa toda a prova de bala, da cabeça aos pés. Exatamente. Isso parece um pouco de inocência, parece um pouco de bobagem falar sobre isso e tal. Mas isso é tudo proposital, isso é muito bem orquestrado, na verdade, porque a ideia é desumanizar o policial, é transformar o policial realmente em abstrato, numa coisa quase que de ficção. Eu quero, antes da gente entrar nesse assunto, fazer uma última pergunta nesse bloco aqui para o Kleber, que é o seguinte. Então, essa situação que eu acabei de falar, que o Jorge acabou de falar, que a reação precisa ser dada numa fração de segundo. Eu pergunto para você como que isso funciona com relação ao juiz. Tá? O juiz, agora que está pegando aquele negócio, ele está lendo a situação, ele está lendo uma descrição, sentado ali, bonitinho, no sofá dele, no ar-condicionado, está lendo a situação, e agora ele precisa julgar aquilo ali. Foi proporcional? Não foi? Foi correto? Não foi? Como que funciona esse julgamento? Bom, então a gente tem dois problemas aqui, né? O primeiro, a gente tem que avaliar os instrumentos jurídicos que estão a favor do policial, que estariam a favor dessa situação que o militar passou, que o policial passou, e depois pensar a conexão dos intérpretes do direito, a capacidade deles de conectar isso com a realidade, né? Então vamos lá. Primeiramente, questão jurídica. Olha, eu sempre falo o seguinte: legítima defesa, estado de necessidade, eles são institutos que não são institutos do nosso direito, do direito brasileiro, por assim dizer. Eles são institutos humanos. Então, legítima defesa, estado de necessidade, coisas assim, eles mesmo que não estivessem na lei, eles seriam reconhecidos como justos, em qualquer lugar do mundo. Tá? Então, por isso que eu posso dizer com tranquilidade que o que eu estou falando aqui, vale em Israel, porque é basicamente o mesmo raciocínio acerca da realidade e da justiça. Então, vamos lá. Primeiro, esse caso que você trouxe, né, que já é o exemplo completo, que é
ele teve ali uma situação em que ele imaginou, teve uma falsa representação da realidade causada por um terceiro, de que aquele seria uma pessoa com uma bomba que poderia explodir. Né? Se você for olhar do ponto de vista das técnicas policiais mundo afora, inclusive de Israel, porque quem me ensinou como se reage numa situação dessa foi um cara que fez curso em Israel contra terrorismo, tá? A reação padrão é tiro na cabeça na mesma hora. Então, reação padrão. Por quê? Porque você não dá tiro na cabeça, o cara ainda pode atirar. Não é nem na cabeça, é no bulbo vital. O cara não pode ter nem a possibilidade de apertar um botão depois que aquilo acontece, que é o que você faz com pessoas que estão com reféns na mira de arma de fogo. Que é o que deveria ter sido feito, por exemplo, na tragédia do ônibus 174 e que não foi feito, segundo pessoas que trabalhavam na polícia naquela época, não foi feito por questões políticas. Os políticos interferiram na ação policial e não deixaram que eles tomassem a ação correta de neutralização do criminoso que estava com vários reféns no ônibus. E aí, por uma opção política, aquela mulher acabou morrendo. Tá? Não foi uma falha da ação policial. Ela era para ter acontecido com perfeição. Ele deveria ter sido neutralizado em um momento que não expusesse a risco aqueles reféns que estavam naquele ônibus. Mas voltando, nesse caso, você tem uma situação imaginária. É a questão do erro. É a legítima defesa putativa. Ou, mais especificamente para o nosso direito, eu poderia falar até no estrito cumprimento do dever legal putativo. Ele tinha o dever legal de acabar com aquela ameaça, neutralizar aquela ameaça naquele instante para defender os outros. Tá? E aí, como é que o direito trata isso? Ele trata da seguinte maneira. Se esse erro, direito brasileiro, né, aí já tem uma questão de pena, né? Se o erro era invencível, ou seja, qualquer pessoa no lugar dele, com aquela fração de segundo que ele tinha para decidir, com tudo aquilo em jogo, fosse tomar a mesma decisão, ele é isento de pena. Ele não... Agora, a questão legal, agora até eu não estou me recordando exatamente se exclui a pena, se exclui o crime, mas o resultado é o mesmo, tá? No fim das contas, ele não vai ser condenado por aquilo. Não vai pagar nem um mês na cadeia, tá? Por outro lado, se o erro era vencível, ou seja, ele poderia, com um pouco mais de cuidado, exigível de um homem normal, naquela situação, dele naquela situação, né? Ele vai ter uma redução da pena. Né? Porque, afinal de contas, ele cometeu um homicídio culposo. Né? Culposo e doloso. Qual a diferença? Dolo, você tem a intenção de matar alguém. Culpa, você mata, você, quando comete um crime culposo, você agiu com negligência, imprudência ou imperícia. No caso, ele tinha a intenção de matar, mas como isso foi baseado num erro, né? Então você, na verdade, teve uma culpa, né? Teve uma negligência na avaliação da situação fática. Tá? Não estou dizendo que foi isso que aconteceu, estou dizendo apenas que é isso que o juiz vai ter que avaliar. O juiz, na situação concreta, ele vai ter que avaliar. Tá, ele se enganou, mas esse engano dele é plenamente justificável numa situação como aquela, que ele tinha menos de um segundo para decidir, se ele não decide, ele morre e outras pessoas morrem. O que estava em jogo ali? Né? Ou então ele poderia ter esperado, ele poderia ter tomado mais cuidado. Tinha várias situações, várias outras circunstâncias que demonstravam que aquela perspectiva que ele estava tendo não era verdadeira, né? Aquela visão da realidade não era verdadeira. Né? Só que aí você entra num outro problema. É a capacidade do jurista, e aqui eu não estou falando só do juiz, tá? Eu estou falando do membro do Ministério Público, do delegado, do juiz, dos ministros do Supremo, capacidade do jurista de conectar este conhecimento jurídico com a experiência real que aquela pessoa passou. Porque, obviamente, como todo mundo já sabe, é muito simples. Dias depois, né, com todas as circunstâncias à sua vista, você pensar numa solução melhor. Muito fácil. Por exemplo, olha, ele estava no chão, de casaco,
Mas, se você olhasse em volta, você veria que não tinha ninguém próximo e que tinha um anteparo no qual o policial, o militar poderia ter se escondido. Né? Digamos que essa fosse a sua situação. Ninguém iria morrer porque não tinha, todo mundo já tinha se afastado naquele momento e havia um anteparo para ele se proteger. Tá, mas aí ele se ignora, por exemplo, a questão da visão de túnel. Uma pessoa que está numa situação de estresse, de troca de tiros, que já já derrubou, no caso, né, um terrorista, ele não tem mais visão periférica. Ele perdeu a visão periférica. Então, ele está vendo as pessoas que ele sabia que estavam próximas, agora ele não está vendo mais. Ele não está vendo anteparo, não está vendo porra nenhuma. Ele ouviu um grito. Mesmo ele sendo treinado. Mesmo ele sendo treinado. Cara, tudo bem. É óbvio que grandes agentes, grandes policiais, grandes militares podem treinar a ponto de conseguir se educar para manter a visão periférica. Eu já fiz treinamento disso, inclusive. Mas, porra, é um treinamento que você está sempre renovando, para você conseguir manter a visão periférica e o hábito de olhar para os lados, mesmo em situações de confronto, em que o agente está na sua frente. Porque existem vários casos de pessoas que estão confrontando alguém e tomam um tiro do lado. Porque não vê o outro criminoso se aproximando pela lateral. Não vê. Eu já perdi o colega de trabalho da 20DP, você estava falando aí do Morro dos Macacos. Minha primeira delegacia de lotação foi a 20DP. Quando a gente fazia ronda na área à noite, a gente tinha que desligar o giroflex da viatura quando passava em frente ao Morro dos Macacos, senão eles atiravam na viatura. Né? E o policial mais produtivo da delegacia, o cara era uma máquina de fazer registro, de fazer tudo que era tipo de trabalho que desse na mão dele. Ele tinha o dobro de produtividade no segundo lugar da delegacia. Para ver o nível do cara. Né? Ele, um dia, numa blitz falsa, ali em frente ao Maracanã, em frente ao UERJ, aliás, em frente ao UERJ, ele parou lá atrás da blitz falsa, lá longe, puxou a arma para dar tiro. Tinha um criminoso do lado dele que ele não tinha visto. Ele começou a dar tiro, veio o cara pela lateral e matou ele. Ô, Kleber, se você puder, bem rapidinho, assim, só explicar o que é uma blitz falsa. Eu estava vendo nos nossos históricos aqui, a gente tem uma audiência boa fora do Brasil e são conceitos que eu tento explicar, às vezes, para as pessoas aqui, elas custam a entender alguns absurdos. Primeiro a gente tem que explicar o que é blitz, tá? Terras Brasílias. É o para-Pedro. Blitz é o para-Pedro. Blitz é o seguinte, policiais fecham uma avenida, uma rua, para, então, buscar criminosos no trânsito. Ou já tendo denúncia de que há criminosos, né? Ou então simplesmente para fazer averiguações em geral. É um costume da polícia brasileira, né? Fazer blitz, né? Diminuir o trânsito para então ir vendo carro por carro para ver se encontra criminosos, né? O que não falta é criminoso no Rio de Janeiro, né? Se o cara fechar, tem certas avenidas do Rio de Janeiro que se fechar, fica ali meia hora, vai dar de cara com criminoso. Com certeza. Não tem jeito. Enfim, blitz falso é o seguinte, quando o criminoso faz isso, para assaltar todo mundo que está passando. E executar policiais. E executar policiais. Inclusive, uma vez, a polícia do Rio de Janeiro mudou o esquema de plantão, que era 24/72, no caso de policiais civis, né? Mudou o esquema para ser 12 por 36 e 12... Mudou o esquema. Então, em vez de os caras trabalhar de 8 da manhã às 8 da manhã do dia seguinte, começaram a trabalhar de 8 da manhã às 8 da noite na Polícia Civil. Nessa época, eu trabalhava na 25DP, Rocha. É uma região tão perigosa que acabou a luz do dia, você não sai mais na rua. Não sai mais. Não sai. Tá? Mas aí, com essa nova ordem aí, os policiais começaram a ter que sair da delegacia às 8 horas da noite, que é um dos horários mais perigosos para se sair. Enfim, o policial da minha equipe lá, que saiu nessa hora, ele no dia seguinte, na próxima plantão, comentou, olha, eu fui o último a passar uma blitz falsa, tá? A 500 metros da delegacia. 500, assim, você saía da delegacia, entrava na rua lateral, mas 200 metros estava blitz, os caras fazendo a blitz falsa. A 500 metros de uma delegacia. Ele foi o último a passar. Ia morrer. Ah, ia morrer.
Pode falar, Jorge. Pode Isso falar. acontece muito nas vias expressas aqui no Rio de Janeiro. As principais vias expressas, a linha vermelha, a linha amarela, que levam para o aeroporto, que cortam a cidade, elas passam por muitas comunidades. E sempre acontece. Sábado desse ano, sábado de carnaval, eu estava vindo com a minha esposa num bloco lá na Zona Sul. E a gente foi pela linha amarela, peguei meu carro pela linha amarela. Só que a minha esposa estava dirigindo. A gente foi no meu carro, mas ela que estava dirigindo, eu estava no carona. Só que eu estou sempre olhando antes, porque assim, eu por ser policial, e obviamente que todo mundo que trabalha com segurança pública faz isso, a maioria deveria, pelo menos, eu sempre enxergo antes. Então, assim, eu não estou olhando para o trânsito aqui na minha frente, eu estou olhando lá na frente. E eu vi na linha amarela os caras fechando a rua. Aí eu falei assim, estão fechando a rua, para o carro. Ela não entendeu, pô, parou o carro no meio da Avenida Expressa, a Via Expressa, assim, é uma coisa meio absurda. E para, ela parou. A gente viu os caras atravessando ali na altura da Vila do João e os caras apontando a arma para os carros. A gente não dava nem para ver exatamente que era uma arma, mas era nítido. Podia ser um guarda-chuva. Podia ser um guarda-chuva, porque estava muito longe. E eu cheguei com a distância muito boa. Aí ela, vamos, não vamos? Eu falei, não vamos, espera. Aí eles passaram de uma pista para outra, que a pista, eu estava indo daqui para o sentido Fundão, eles passaram para outra pista, o pessoal que está vindo do Fundão para a Barra. Eu falei, agora vamos. Eu estava no meu carro blindado. Eu falei, vamos, porque mesmo que eles atirem, fuzil não segura, a blindagem não segura fuzil, mas assim, você na velocidade não consegue passar. Passamos e, obviamente, quando a gente passou perto dos caras, eu tinha um garoto, e era bem jovem, devia ter seus 13, 14 anos, com um fuzil que era do tamanho dele. Assim, passamos, ele estava na outra pista, fui direto, e aí vamos embora, vamos pro carnaval, assim, isso aí é o Rio de Janeiro, não adianta, não tem como fazer uma ocorrência numa situação dessa. Passou, graças a Deus. E isso acontece normalmente, assim, e muitos colegas morrem normalmente nessas blitz falsas. Não dá tempo. Eu vi porque estava distante. Se o cara fecha a rua em cima de mim, não tem o que fazer. Fazer o quê? Ia morrer. Com uma pistola, o cara de fuzil, uma arma para derrubar uma arma de guerra. Se uma situação dessa, o cara descobre que você é policial, é morte certa. Não tem a mínima dúvida. No Rio de Janeiro, inclusive, tem certas facções criminosas premiam em dinheiro qualquer criminoso que ia bater policial. Então, assim, a facção criminosa tal, o cara é lá do morro da facção. E peguei na blitz e matei o verme, eles chamam os policiais de verme. Matei o verme. Tá aqui, toma, tem uma grana, porque eles comemoram, fazem churrasco, assim, é assim que funciona. Quando derrubaram o helicóptero no Morro do Macaco, eles fizeram churrasco. Um amigo meu saiu do plantão para jantar à noite, lá no Caju, e pegaram ele tinha acabado de passar na polícia, garoto novo, 20 anos de idade, acho que ele tinha, 20 e pouquinho. Não tinha mais que isso, não. Aí descobriram que ele é policial, porque assim, o cara sai... A gente, policial no Rio de Janeiro, quem é policial no Rio de Janeiro, quem tem arma, você sai sempre sem nada quando você vai sair de carro. Você sabe que não vai conseguir reagir na maioria das vezes. Muito difícil você conseguir reagir, então você normalmente já nem sai com identificação nem nada. Mas o cara no meio do plantão acaba saindo com a arma e tudo mais. Né? Identificaram que ele era policial e amarraram ele dentro da mala do carro e botaram fogo no carro. Pois é. Por isso que eu ando armado sempre, porque assim, a minha cabeça, eu sempre botei na minha cabeça que eu vou morrer trocando tiro, eu não vou ser executado, porque tem muitos que são torturados muitas horas dentro de comunidade. Então assim, eu prefiro trocar e morrer do que efetivamente ser carregado para dentro de uma comunidade. Numa situação dessa. Agora, quer dizer, a ideia, o nosso tema, a gente colocou aqui umas situações muito práticas, umas situações reais. Quer dizer, não é conversa de quem conhece violência por livro, por estatísticas e tudo mais. É a conversa de quem realmente vivencia, lida, trabalha com isso, tanto do Jorge quanto do Kleber, que já foi policial também. O Ricardo, que está ali em Israel, que é uma situação complicadíssima também, é um país que vive cercado por inimigos. É muito fácil, às vezes, as pessoas darem opiniões, sabe, virem cheias de opiniões sobre isso. Eu vejo, por exemplo, um sujeito que mora em qualquer outro canto do Brasil, quer falar sobre Israel. Amigo, você não tem noção, o Ricardo pode até depois falar sobre isso, o que é você viver numa situação onde absolutamente todos os países que fazem fronteira contigo querem o teu extermínio. Quer dizer, os vizinhos de Israel não querem
que Israel retroceda, recue. Eles querem literalmente o extermínio de Israel. Quem vive no Rio de Janeiro são essas coisas absurdas que a gente tem até dificuldade para explicar e para conceituar, dar o conceito de certas coisas que são partes já da paisagem do Rio para qualquer estrangeiro. Às vezes eu conto algumas histórias sobre como ocorre a violência e a criminalidade do Brasil aqui em Portugal, principalmente onde eu moro, que é no interior, que as pessoas, eu moro aqui, por exemplo, numa cidade onde ninguém se recorda quando foi que aconteceu o último assalto. Sabe o que é isso? Assim, as pessoas param e pensam e ficam assim... Sabe? Nós não temos garagens aqui, nós não temos garagens, os carros ficam todos na rua mesmo, abertos. Pena do cara que é policial aí, que ele não tem nem a possibilidade... Não tem. A violência que existe aqui é aquela coisa assim, a violência, às vezes uma briga de marido e mulher, uma violência doméstica, o sujeito que atirou num coelho fora da temporada de caça, entendeu? Esse tipo de coisa. Então, o que acontece? É muito fácil dar opinião sobre isso quando o sujeito não é para usar o termo bem popular, né? Quando não é o dele que está na reta, né? É como dar opinião sobre dinheiro, sobre o que você vai fazer com o teu dinheiro. Não, investe nisso, naquilo e não sei o que lá, não sei o que lá. Não é o teu dinheiro que está na reta. É muito fácil você recomendar às pessoas o que fazer com o dinheiro delas. Então, sempre é assim, opinar quando não é o teu rabo que está na reta é muito fácil. Agora, o que a gente precisa ver é de onde que vem. Muito bem. Isso daí é justamente que é o nosso próximo ponto de discussão que a gente vai fazer em breve, se Deus quiser, é justamente discutir qual que é a origem, principalmente no Brasil, mas também até dá para falar daqui de Israel, a origem dessa mentalidade, dessa posição, dessa perspectiva negativa que há sobre os policiais. Então, nós vamos fazer isso no nosso próximo encontro e agradecemos muito aqui a audiência de vocês. Mais uma vez, se inscrevam no canal, liguem as notificações e, se Deus quiser, faremos outros vídeos. Então, muito obrigado a vocês e até a próxima.